O advogado Douglas Martins vem mais uma vez ao canal Aquaviário para tirar algumas dúvidas sobre a nova legislação trabalhista. Acompanhe. Reforma trabalhista. Nem começou e já mudou. A lei entrou em vigência no dia 11. No dia 14 veio uma medida provisória 808, na qual o governo reviu alguns pontos da lei. São vários os pontos, hoje nós vamos tratar apenas da questão da indenização. Então imagine que uma pessoa tome um ônibus coletivo, né, e que esse ônibus saia da garagem com uma falha de manutenção nos freios, por razão de economia. Se envolve num acidente e esse acidente implica consequências graves para o motorista e um passageiro. O motorista, gravemente acidentado, propõe uma ação contra a empresa e nessa ação ele pede inclusive a indenização moral. Diz a lei hoje a indenização moral por danos gravíssimos será no máximo por 50 vezes o teto do benefício da Previdência Social, algo em torno de 275 mil. Mas o passageiro também propõe uma ação contra a mesma empresa, só que como ele não é empregado, ele vai pela legislação comum civil. Pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, desde 2009, há um valor médio de indenização para casos de dano gravíssimo, em termos de indenização moral, que gira em torno de 560 mil reais. Ou seja, o mesmo acidente gera uma indenização para o trabalhador que é metade para aquele jurisdicionado comum. Por que razão isso acontece? Porque a lei criou uma tabela restringindo a justiça do trabalho para aplicação de indenização de caráter moral. Antes, essa tabela envolvia até mesmo as hipóteses de morte. Com a medida provisória 808, por pressão já em andamento da sociedade, o governo retirou o evento morte dessa tabela. Mas todos os outros eventos, como esse que eu acabei de citar, como um acidente grave, eles estão lá. Juridicamente, não há nenhuma justificativa para essa discriminação, absolutamente nenhuma. Por quê? A Constituição Federal afirma no artigo 5º que todos são iguais perante a lei. Se todos são iguais perante a lei, por que razão o contrato de trabalho discrimina o trabalhador para efeito de indenização moral? Essa discriminação, evidentemente, é inconstitucional. Mas tem uma última consideração a fazer nesse tema. Essa mesma legislação inseriu um artigo dizendo que a integridade física é um bem juridicamente tutelado. Pelo exemplo que nós acabamos de dar, nós vemos que na prática, embora a legislação agora diga que é um bem juridicamente tutelado, ele só poderá ser, em relação aos outros sistemas, tutelado pela metade, no caso que a gente exemplificou aqui, da ilustração. O juiz precisa levar isso em consideração. É para proteger esse bem integralmente, ou essa proteção no regime da legislação resulta uma proteção menor do que as outras na legislação comum? Claro que isso não faz nenhum sentido, e é por isso que a orientação é de que os trabalhadores organizados pelos seus sindicatos insiram a exigência na negociação coletiva de que não haja discriminação no tratamento da proteção da sua integridade física em relação a todo outro sistema jurídico que protege de forma diversa. É isso.